Opa, beleza? Aqui é o Tieng e hoje eu vou estar mostrando aí como utilizar a classe ListActivity no Android. Antes de mais nada, eu queria mostrar aqui o blog, né, que eu falo sobre desenvolvimento web Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like aí. Mas enfim, vamos pro que interessa. Eu já estou com um projetinho criado, tá? Exemplo, ListActivity. Só que ao invés de utilizar nesse início ListActivity, nós estamos utilizando atividade normal e botões. No nosso caso, nosso projeto ele vai acessar a atividade 1, quando a gente clicar no botão atividade 1, atividade 2, quando clicar no botão atividade 2, e a gente vai sair quando clicar no botão sair, perfeito? Aqui nossa classe principal, né? Nossa atividade principal, que já tem aqui os métodos, ó, acessar a atividade 1, acessar a atividade 2 e sair, que cada método já está vinculado ao evento click de cada botão, tá? Seu respectivo botão na view, tá? Se a gente vir aqui, ó, já vê lá, on click, acessar a atividade 1, on click, acessar a atividade 2, on click, sair, perfeito? Tá? Lembrando que o finish ele tira a atividade da pilha, perfeito? Tá? Então a aplicação só é encerrada quando a nossa última atividade da aplicação sair da pilha, tá? A única atividade restante sair da pilha. Se tiver mais atividades, na verdade ela não vai ser encerrada a aplicação. O que ela vai fazer é tirar uma atividade da pilha, perfeito? Agora a nossa tela 2, que é a nossa tela 2 não, né? Nossa tela da atividade 1, ela é simples, tem escrito atividade 1 e voltar, que a gente volta para nossa tela da main activity. E a tela da atividade 2 é a mesma coisa, só que está escrito atividade 2. Se você vir aqui na classe atividade 1, você vai ver que vinculamos, temos vinculado aqui, vemos no XML, ao evento onClick do botão, o método voltar, que só dá um finish, tá? E volta para a atividade principal. A mesma coisa para a atividade 2. Voltar. Perfeito? Vamos executar nossa aplicação para ver como é que ela está agindo com botões, sem utilizar. Ó. Perceba que estamos utilizando Activity simples. Beleza? Com botões. Run as, Android Application, emulador aberto. Esperar. Perfeito. Atividade 1. Perfeito. Atividade 2. Perfeito. Sair. Perfeito. Só que olha só, qual o problema? Tem vezes que a gente quer utilizar mais atividades, por exemplo, tá? E a gente quer uma tela inicial daquele jeito ali, que a gente só clica e chama uma outra atividade. E isso você pode não estar familiarizado, mas isso é muito comum, tá? Muito comum, inclusive em jogos. Às vezes você abre uma atividade em jogos, não necessariamente a atividade principal, mas a atividade que dá acesso a quase tudo no jogo, que você tem Play 1, Play 2, iniciar, opções, e tudo em forma de lista. E você implementar isso com cada botão, é interessante, funciona, mas não é a melhor forma. Olha só o que a gente teve que fazer: criar cada botão, criar os métodos para acessar e tudo mais. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso, tá? Quando você quer uma atividade principal mais genérica que dê acesso a muitas outras atividades, a gente pode estar utilizando um list activity, tá? Tem várias maneiras de fazer, mas eu vou mostrar aqui list activity, beleza? Que é uma maneira bem tranquila de fazer. List activity é uma subclasse de activity, tá? Já vamos declarar aqui, a gente vai herdar de list activity agora. Vamos vamos herdar de Activity, que consequentemente já herda de Activity. Por ela ser uma subclasse de Activity, não há necessidade, né, de criar interface, nada mais. Enfim, e a gente tem que tomar cuidado com uma coisa: a List Activity ela já implementa internamente um componente view, que é um list view. Então a gente não mexe mais com vinculação de layout, beleza? O site concept view que vincula a nossa componente de layout, nosso componente view, à nossa atividade, não pode mais ser chamado, que dá erro se você fizer isso, beleza? Mas a nossa lista, a gente até agora não está criando ela, não vai num passo de mágica criar uma lista. A gente tem que definir os valores e depois criar uma vinculação, beleza? Como é que a gente define o valor? A gente vai criar uma lista simples de string. Então a gente vai fazer assim, ó, string atividades recebe new string. Vamos colocar atividade 1, respeitando a ordem dos botões. Atividade 2, atividade 3, sair. Perfeito. Só que não basta a gente definir um array de string no nosso exemplo. A gente precisa vincular esse array à nossa list view que é implementada internamente no list activity. E para fazer isso, a gente tem que utilizar uma classe que implementa a interface listAdapter, tá? E a classe que a gente utiliza é a array adapter.
adapter, com o generic string, porque o nosso array é um array de string. Eu pretendo mostrar em um post futuro que você não precisa de trabalhar com um array de string, tá? Você pode utilizar um array de uma classe personalizada sua, para você criar uma lista personalizada, perfeito? Com um layout personalizado, mas isso é um post futuro. Enfim, vamos chamar a variável de adapter, new array adapter, generic string. E agora a gente tem que configurar a vinculação. Como é que começa a configuração? O primeiro parâmetro é o contexto, é o objeto da classe, this. O segundo é o nosso layout, tá? O nosso layout não, o nosso componente view, que é um componente list view. Vamos utilizar um componente já padrão, tá? Do Android. Então a gente utiliza Android.r, confuso agora, hein? Layout.simple, vamos utilizar isso aqui, ó, list item 1. E o terceiro parâmetro é o nosso array de string, atividades. Perfeito. Note que a gente tem duas classes R, tá? A gente tem a classe R da nossa aplicação, tá? Da aplicação que a gente criou, da nossa atividade, perdão. A gente tem a classe R dela aqui. E temos a classe R que é do Android, que implementa alguns recursos padrões do Android, que a gente pode utilizá-la também. No caso, a gente está utilizando a classe R do Android, não da nossa atividade, beleza? Para pegar já um list view já definido por ele. E aqui então configuramos, vamos só importar aqui. Configuramos, vinculamos o nosso array, tá? De string a um list view dentro da classe, dentro de um objeto array adapter, tá? Que implementa a interface list adapter, para agora a gente poder vincular esses valores vinculados ao list view à nossa activity. Então a gente faz um set list adapter. E aqui você bota o nosso array de adapter, o nosso array adaptado, tá? Agora tá perfeito, agora já tá funcionando. Vamos executar. Perfeito, funcionou. Atividade 1, atividade 2, atividade 3 e sair. Porém, a gente não vinculou nenhum evento, tá? Então nada acontece. Como a gente faz para vincular o evento? Vamos lá. A gente tem que criar um método onListItemClick. Temos que dar um override, tá? Eu sobrescreveu. Vamos clicar aqui, ó. Essas funções aqui, na verdade, elas não vão ser utilizadas mais, perfeito? Vamos já comentar aqui. Protected void onListItemClick. Parâmetros de entrada. ListView, que é a lista que contém o item que foi clicado, beleza? É o nosso ListView aqui, ó, esse camarada aqui, ó. View, que é o item que foi clicado, perfeito? É a linha lá que foi clicada. Int position, que é o número referente à posição desse item no ListView. Esse número a gente não mexe, perfeito? Começa em 0, tá? Então, se você clicar no primeiro, vai ser o 0, no segundo vai ser 1, enfim. E long ID, que como a gente não definiu aqui, o ID é o ID da linha que foi clicada, do item que foi clicado. Mas, na verdade, como a gente não definiu ele, ele vai ser equivalente ao position. Vão ser os mesmos valores, perfeito? Vamos só importar ListView aqui. Perfeito. Vamos ver agora o item que a gente clicou. Como é que a gente faz? Vamos clicar aqui, object, ou this, contexto, get list adapter ponto get item position, já está aqui já definido, string item o ponto toString. Perfeito. Agora, para a gente mostrar, vamos utilizar o toast. Vou botar um long para ficar bom para ver. Short mesmo, não botar long. Contexto, tá? Objeto da classe. E vamos colocar aqui o nome, item. O primeiro é o nome do item que foi clicado. O segundo é a posição, position.
E o terceiro é o ID. Perfeito? Só concatenar aqui. Ok, vamos executar e vamos ver se vai funcionar. Perfeito. Vamos clicar aí. Funcionou. Nome atividade 1, posição 0, ID 0. Nome atividade 2, posição 1, ID 1. Atividade 3, posição 2, ID 2. E sair 3, posição 3, ID. Perfeito. Mas a gente ainda não está acessando, igual a gente estava com os botões, as nossas outras atividades. E nem sair. O que a gente vai fazer então? Vamos deixar essa parte aqui comentada. Aliás, vamos apagar essa parte aqui, que ela não vai nos interessar mais. E vamos fazer switch. Só voltando aqui, eu costumo fazer isso daqui, tá? Super.onList. Beleza? Porque tem coisas que você não implementa, que a classe... o método da classe mãe vai implementar, beleza? Então, faz por boa prática, então. Coloca essa parte aqui. Enfim, deixa ali. Vamos fazer outra coisa aqui, para a gente poder chamar as nossas outras atividades. Switch. Professor de polimorfismo está morrendo aí agora. Position. Case 0. Vou indentar aqui. Intent. New. Opa. This, objeto da classe, e quem a gente quer chamar? Atividade 1. Atividade 1. Isso aqui tô achando que não é coisa de outro mundo para você, que eu já fiz um post anterior falando sobre intent, né? Se você não conhece, tem aí embaixo, referenciado. E vamos dar um start activity. Intent. Perfeito. O mesmo se repete agora para a classe 2, para a atividade 2. Para a atividade 2. Vamos definir nosso intent aqui. Perfeito? E o mesmo para sair. Só deixa eu apagar aqui que a gente acaba não tendo atividade 3, né? Eu cometi uma falha aqui. Vamos colocar aqui the full, que vai ser apenas um finish, tá? Esse finish vai encerrar a aplicação, porque quando a gente aperta esse sair aqui, a gente está na atividade principal, que é a primeira da pilha, beleza? Então ela é a única. Então quando a gente tira a única atividade na pilha, a aplicação é encerrada. Enfim, aqui a gente não precisa mais, né, desses métodos. Teoricamente, agora o que tem que funcionar? Quando a gente clicar em um item aqui, quando a gente clicar aqui, ele vai pegar a posição, tá? Posição 0, atividade 1, posição 1, atividade 2, e posição 3, posição 2 é sair. Ele vai pegar a posição, vai verificar aqui no case, switch case, e então a gente consegue acessar as nossas classes ou sair, beleza? Nossas atividades ou sair. Vamos ver então se vai funcionar. Tá lá, vamos ver. Foi lá, funcionou. Acabamos indo para atividade 2 aqui. A falha é... esqueci do break. Foi mal. Vamos corrigir aqui. Acontece. Tá lá. Beleza. Agora funcionou. Perfeito? E o sair. Perfeito. Nossa list activity funcionou. Tá? Tem outra forma de fazer a lista, tá? Não utilizando list activity, utilizando activity
e dentro da Activity você colocando um componente view, list view, perdão. Essa é a maneira mais simples, tá, de se fazer. Você não precisa de utilizar string, tá? Você pode utilizar uma classe sua, mas aí você vai ter que implementar um base adapter, tá? Que aí é uma história para um outro post, mas é tranquilo também, não tem muita dificuldade. Mas a princípio, isso daqui já pode ajudar muito se você tem muita atividade que não depende de outra atividade, a não ser da atividade principal você acessada, tá? É muito comum você criar a lista, tá? Deixa eu executar aqui de novo para a gente ter ela como exemplo. Você criar a lista e acessando as atividades da sua aplicação, tá? Outra coisa, tem como criar uma list view com o layout todo complexo, definido por você. É um assunto para um outro post também. Então, recapitulando, list activity é subclasse de activity. Ela implementa internamente, vamos apagar aqui. Ela implementa internamente um list view, então a gente não pode utilizar set content view para vincular um componente layout à nossa atividade. Não pode, que dá erro. Só que para a gente definir os valores, a gente precisa definir um array desses valores e colocar eles configurados dentro de uma classe que implementa list adapter, tá? A interface list adapter. No nosso caso é array adapter, tá? Ela implementa a nossa interface list adapter. Só que a configuração você baseia em contexto, que é o objeto da classe, um layout, tá? Um simples list item, no caso que um list view, né? Que no nosso caso que é o simples list item 1 da nossa classe R do Android, tá? Que implementa alguns recursos padrões, e o nosso array de valores, tá? Você vai ver que quando a gente for implementar uma classe personalizada nossa, o procedimento basicamente é o mesmo, tá? Só muda basicamente aqui a chamada do list adapter, perfeito? Enfim, para conseguir vincular um evento de clique aos itens, a gente implementa um list item click, tá? Que tem que ser um override, que é a sobrescrita, que o primeiro parâmetro é a lista que contém o item que foi clicado, o segundo parâmetro, a view, é o item que foi clicado, o terceiro parâmetro é a posição desse item na lista, que a gente não tem controle sobre ele, tá? Ele respeita um número, ele é ordinal e começa em 0, e o último parâmetro, que é o ID, que a gente pode definir, mas se a gente não definir, ele respeita o position, beleza? Então tá aí. Esse daqui é a list activity. E é isso aí. Valeu, obrigado e tchau.